Olá pessoal, tudo bem? Hoje com mais uma lição aqui da Escola Bíblica Dominical e hoje com a nossa lição de número 11. Hoje falando sobre o avivamento e a missão da igreja. Bom, se você está chegando aqui novo, que você possa observar que temos aqui todas as lições da classe da EBD, tá? Eu vou deixar aqui acima, se você quiser, e também temos aqui dinâmicas, quebra-gelos, muita coisa boa para abençoar aí o seu ministério, tá certo? Bom, pessoal, também te peço, né, se você puder aí ajudar aqui o canal, deixar aqui o seu like, coloca seu comentário aqui, tá bom? A cada semana estamos aqui com a Escola Bíblica Dominical e quase todos os dias com muita coisa boa aqui para abençoar você. Então, falado tudo isso, vamos aí para a nossa classe de Escola Bíblica Dominical. Nosso textuário diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Nossa verdade prática. Neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Nossa leitura bíblica em classe, Marcos 16, 14 a 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Nossa palavra-chave, missão. Bem, pessoal, nós estamos aqui falando a respeito da importância do avivamento. E hoje falando a respeito da igreja, né, a importância da missão da igreja, de cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo nos entregou. E o que acontece é que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, se não fosse pelo revestimento do poder do Espírito Santo, ela jamais teria chegado onde chegou. Então, por aí, nós vemos a importância de que cada um de nós possamos verdadeiramente sermos avivados pelo Espírito Santo, estarmos mergulhados na presença do Senhor, a partir da oração, né, que é justamente essa conexão que temos com a palavra do Senhor, com a presença do Senhor, a sua palavra em nossas vidas, porque, veja bem, qualquer relacionamento precisa haver essa conexão através da comunicação. E a nossa relação com Deus precisa estar embasada nessa comunicação que é justamente a oração. Então, crentes, cristãos não podem ficar sem ter esse contato com o Senhor através da sua oração, através da palavra de Deus, que é a presença de Deus, que é a vontade de Deus para nós aqui na terra. Então, ou seja, é justamente o que temos que buscar. E temos que buscar sim um avivamento, porque na verdade é algo urgente para esses tempos atuais ao qual nós estamos vivendo. E com certeza você tem observado, né? Quanta coisa estranha, quanta coisa rara, quanta coisa que nos faz pensar e refletir. Jesus está de fato às portas, e é inclusive algo que já não se falava muito, mas a partir de algumas ocorrências, graças a Deus, tem feito os cristãos despertarem, inclusive quem não conhece o Senhor. Então é justamente o que eu te digo, né? E aí é baseado nisso que nós hoje vamos ver, né, a missão da igreja, e a igreja somos eu e é você. E como temos verdadeiramente cumprido a missão do Senhor. Bom, aqui nós vamos para os nossos tópicos. O primeiro é o avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos, a aparição de Jesus aos discípulos e o avivamento após a ressurreição. O nosso primeiro tópico é o desânimo dos discípulos. Depois da sua ressurreição,
tendo vencido a morte, o inferno, o pecado e todos os poderes espirituais, Jesus apresentou-se triunfante e glorioso perante os seus discípulos, que estavam desanimados e incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. E aqui, a partir de Marcos 16, de 10 a 13, nós lemos: E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Ou seja, nós observamos aqui a questão da incredulidade, né? Os cristãos estavam desanimados, porque tinham passado tanto tempo com Jesus, Jesus tinha feito tanta coisa, tantas maravilhas, e de repente, né, o Senhor Jesus está morto. E como aceitar que ele havia ressuscitado? E ele ressuscitou, e ele começou a dar sinais, e ele começou a aparecer a pessoas, como apareceu no caminho de Emaús, como apareceu a Maria Madalena, como apareceu as mulheres que estavam aí, né, orando, buscando ao Senhor. Ou seja, elas acreditavam que o Senhor possivelmente poderia sim ressuscitar. Inclusive tem uma reflexão minha aqui, eu vou deixar aqui acima, que é justamente falando a respeito de quando o Senhor Jesus estava já, né, na tumba, e as mulheres estavam ali velando o seu corpo. Então, os discípulos, a maioria deles, estavam justamente como se estivessem órfãos, mas o Senhor estava vivo. E quantas vezes hoje muitos cristãos não se sentem assim, abandonados, órfãos, sozinhos? Por quê? Porque há uma incredulidade em seus corações, não conseguem recordar o que a palavra do Senhor ensina na sua palavra, na Bíblia, né? E o Senhor diz: eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Deus está com você em todo o tempo. Então não podemos nos esquecer disso. O nosso segundo tópico é justamente quando a aparição de Jesus aos discípulos, depois da sua ressurreição, ante o clima de incredulidade que dominou a mente aos apóstolos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos com as portas cerradas, pois estavam com medo dos judeus. Em Lucas nós lemos: E falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Pessoal, veja que interessante, né? Porque tanta tristeza, tanto desânimo, e ainda o Senhor Jesus, ele quando aparece aos discípulos, eles não conseguem acreditar, por mais que eles já estivessem ouvindo. E veja que interessante, porque quando nós paramos para pensar no hoje, né? O que ocorre? Muita gente tem falado a respeito de Jesus, como se Jesus verdadeiramente já estivesse aqui. Mas muitos não conseguem crer, não conseguem acreditar. Acham que é algo, né, que não tem quando vai vir, quando o Senhor Jesus vai vir. E às vezes acaba que muitos cristãos vivem as suas vidas sem muita responsabilidade, sem muita alegria, sem levar em conta a responsabilidade e a urgência que se tem para pregar o Evangelho, para falar do amor de Jesus a cada pessoa que não o conhece. Então, da mesma forma que o Senhor Jesus apareceu a esses discípulos que estavam desanimados, e talvez seja essa a sua situação, como eu tenho certeza que tem muitos cristãos assim hoje, então, da mesma forma eu te digo, como Jesus apareceu a esses discípulos, também vai aparecer a você, vai aparecer
a qualquer momento. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse: ninguém sabe o dia e nem a hora. Ou seja, precisamos estar preparados, precisamos avivar o nosso coração, precisamos buscar santificação de vida, precisamos mergulhar na palavra do Senhor, obedecer a sua palavra, estar em constante oração, porque a palavra de Deus nos ensina tudo o que necessitamos fazer. Amém, pessoal? E aí a gente vai, né, para o nosso terceiro, que diz o avivamento após a ressurreição. Após se revelar aos apóstolos, depois da ressurreição, Jesus demonstrou sobejamente que era ele mesmo quem ressuscitara e que ali estava ele vivo diante deles. E aqui em Marcos 16 disse: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E os sinais que se seguirão será expulsar demônios e falar novas línguas. Atos 8 diz: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então veja que quando o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu ali aos seus discípulos, veja que o próprio Jesus disse: olha, um fantasma não pode comer, não sente sede. E Jesus tinha fome e Jesus tinha sede. E os discípulos, eles apresentam ao Senhor Jesus peixe e mel, né? Então muitas pessoas pensam que Jesus não ressuscitou, que o que eles tinham visto era um fantasma, um espírito. Mas não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que Jesus estava vivo e estava em carne. Inclusive diz: olha as marcas que estão em minhas mãos, olha as marcas que estão nos meus pés. Ou seja, o Senhor, ele ressuscitou, ele está vivo entre nós, ele foi em carne levado para os céus e da mesma forma voltará e todo olho o verá. Toda língua confessará que ele é o Senhor Salvador, nosso Salvador. Então precisamos sim de um avivamento, precisamos sim cumprir a missão do Senhor, que é ide e pregai o evangelho a toda criatura em todos os lugares. Temos feito isso? Temos levado a sério essa missão do Senhor? Essa lição que nós estamos estudando hoje é justamente para que possamos refletir a esse respeito. Bom, pessoal, a nossa sinopse: a transformação dos discípulos após o revestimento de poder. Segundo tópico: o avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais, o avivamento nas missões regionais e as missões regionais atualmente. Falando a respeito, né, desse desânimo dos cristãos, da aparição do Senhor Jesus e o que ocorreu a partir dessa aparição. A partir dessa aparição, esses homens, eles foram sim revestidos com o Espírito Santo. E foi justamente a partir desse revestir-se da presença do Senhor, do Espírito Santo, o que ocorreu foi justamente homens que, quando o Senhor Jesus disse, né, que seria a descida do Espírito Santo em Pentecostes, foi justamente o que fez um Pedro que era tímido e que de repente se levanta, não só ele como tantos outros discípulos, a pregar a palavra, a fazer milagres. A pessoas, inclusive, está buscando somente a sombra para que pudessem ser curados de tanto poder que havia na vida desses homens, né? Então, é algo que a gente precisa realmente levar em consideração, buscar, porque o que a gente tem visto hoje verdadeiramente, e é também algo que a gente precisa levar em conta a respeito da vinda do Senhor Jesus, são os escândalos que temos visto, a apostasia que temos visto. A gente liga televisão, na igreja, informações que a gente vê pela internet, né? Pessoas que têm apostatado, né? Pessoas que têm se afastado do Senhor, que têm negado a palavra do Senhor. E veja o que diz em João. Em João 3, 18 a 19 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o que esse versículo, o que essa passagem bíblica nos diz? Que muitos homens, muitas pessoas estão amando muito mais aquilo que são as trevas, né, o poder da carne em suas vidas, que justamente a luz que é Jesus, né, que é justamente a presença do Senhor e as obras que o Senhor quer que cada um de nós desenvolvamos. Mas aquele que busca as trevas, aquele que faz aquilo que é da carne, aquilo que não agrada ao Senhor, aquele que não recebe a Jesus, esse já está condenado. É isso que fala aqui no livro de João, não é? Então, o que ocorre é que sem o Espírito Santo de Deus, sem esse avivamento, nada vai acontecer. A igreja não vai ter esse avivamento, não vai ter essa força que necessita para ganhar as trevas, para iluminar as trevas que está cada vez mais forte e nítida nesse mundo. Porque quando nós ligamos a televisão, né, os programas que a gente assiste, as notícias que a gente vê, é impossível não confirmar que as trevas estão muito ativas no planeta Terra, né? Na Terra, no mundo. Então não adianta o cristão pensar que vai conseguir vencer com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, porque só com o Espírito Santo de Deus é que a gente consegue ter esse poder, ter essa força que os cristãos primitivos tiveram, né? Quando a igreja foi crescendo, quando a igreja foi se somando, porque hoje, meus irmãos, pelo que nós estamos vendo, é justamente uma igreja dividida, uma igreja fraca, uma igreja que não tem união. Não é verdade? E não adianta ser uma união pela carne, tem que ser uma união pelo Espírito, porque a carne não tem força no sentido de ter uma união que seja, sabe, constante. Você vai fazer pela carne por um tempo e logo a coisa vai, sabe, esfriar. Mas quando é pelo Espírito, é algo que permanece, é algo que fica. E é justamente o que nós precisamos fazer. Precisamos pagar esse preço de buscar as coisas espirituais, de buscar as coisas que são do alto, as coisas que são do céu, né? O poder de Deus na vida de cada cristão. E muitos não querem pagar esse preço. Muitos pastores que estão ensinando a palavra de acordo à psicologia, de acordo à filosofia, de acordo àquilo que é o que o mundo tem passado, né? O que o mundo tem ensinado. Quantas ideologias nós temos visto na igreja, né? Quantas coisas que nós temos visto, quanto ensinamento que não está Jesus Cristo no centro, que não prega a palavra de Deus verdadeira, né? Pessoas que não querem pagar o preço de estudar a palavra a fundo para poder alimentar os membros de sua igreja, né? Os cristãos. Ou seja, não estamos desenvolvendo os nossos dons, os dons que o Espírito Santo tem derramado no seio da igreja, no meio da igreja, na realidade da igreja. Precisamos levar em conta, levar a sério, refletir sobre o que está acontecendo, o que pode começar a partir da minha vida. Porque também muitas vezes a gente começa a olhar o outro, né? Porque o outro não faz, porque o outro não assim, o outro... Entende? E não é o outro, sou eu. Quando todos pensarem que eu tenho que fazer algo, então aí sim vai começar um avivamento. Aí sim o Senhor pode ter misericórdia de nós e avivar a sua igreja. Amém, pessoal? Quando nós lemos aqui o avivamento nas missões locais, veja o que eu destaquei. Que o avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus, começando por Jerusalém. Em Atos 5, 27, a gente lê: trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E ainda Atos 5,
E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então veja o poder desse homem, né? E não somente ele, né? Mas o que nós vemos hoje? Tem um cantor mesmo, e não creio que não só esse, né? Mas um cantor que recentemente eu vi uma entrevista, e era uma entrevista assim em que a pessoa, o entrevistador, perguntava quem era Deus para ele, né? Uma pessoa, um cantor com muitas músicas cristãs, né, evangélicas, sabe, de poder, que você fica aí na presença do Senhor, um homem que você vê cantando e você diz, nossa, esse homem verdadeiramente é cristão, esse homem verdadeiramente tem Jesus, né? Esse homem verdadeiramente, se alguém faz uma pergunta dele, com certeza ele vai dar uma resposta à altura. E foi algo chocante, né? Porque quando esse homem começou a responder, esse cantor, ele simplesmente disse, olha, Deus, cada um tem o seu Deus, né? Cada um vê Deus da maneira como quer. Ou seja, totalmente errado. Porque só há um Deus, que é Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que veio à Terra. Foi Jesus Cristo que morreu. Foi Jesus Cristo que ressuscitou. É Jesus Cristo que precisa ser pregado. Não é que cada um tem um Deus. Como assim cada um tem um Deus? Cada um tem um Deus? Sim. Mas só há um único Deus. Porque o Deus dos outros é um Deus com D minúsculo. É um Deus que, sinceramente, não era a resposta para esse cantor falar para esse entrevistador, né? Por mais que os demais tenham cada um seu Deus, mas são deuses que não fazem nada e que nunca fizeram nada, e são deuses da sua própria imaginação. Jesus não é imaginação de ninguém, Jesus é real. Jesus é o meu Salvador, Jesus é o Senhor da minha vida. Isso que ele tinha que falar. Qual foi a missão de Jesus aqui? Jesus veio para salvar o que havia perdido. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram, todos, e estão separados do amor de Deus, da graça de Deus. Mas a graça de Deus para o homem, a misericórdia de Deus para o homem foi Jesus Cristo, que foi enviado justamente para que cada um que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna e possa ter novamente essa conexão com Deus. Então o homem precisa entender isso. Então quer dizer, esse cantor perdeu uma grande chance de evangelizar não somente esse entrevistador, mas a todos que estavam escutando essa mensagem, né? E nós também não podemos deixar passar em branco, não podemos pensar nos amigos que nós temos, na família que nós temos, na oportunidade que nós temos de conversar com uma pessoa em algum dado momento, ter essa oportunidade, abrir brecha para essa oportunidade e falar de Jesus. Isso que eu digo para você hoje, né, é orar e pedir, Senhor, dá-me essa oportunidade, porque sempre as portas estão abertas para se falar daquilo que Jesus veio. Nós não podemos perder tempo. Mas como que você vai conseguir fazer isso? Com um avivamento na sua vida. Mas como esse avivamento? Algo tremendo. Oração. Voltar à palavra. Voltar a Deus. Buscar ao Senhor. Estar assim conectado com o Senhor 24 horas. Verdadeiramente eu te digo isso, né? Você está fazendo seja lá o que for, é pensar no Senhor. Mesmo algo que você vá fazer, você precisa saber de Deus que direção você tomar, né? É você estar sempre conectado, não deixar com que a sua mente perca o foco. Isso é possível? Sim, isso é possível. Quando você está em adoração constante, quando você está na leitura da palavra, e não só a leitura da palavra, mas meditar na palavra, refletir na palavra. É assim que nós podemos ter o poder para falar a respeito do Senhor Jesus. O avivamento nas missões regionais. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos levaram a palavra, a muitos outros lugares. E aqui tem umas passagens bíblicas que você pode verificar. E aqui, Atos 8,14, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E ainda Mateus, quando pois vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem.
E aí a gente pensa na questão do avivamento nas missões regionais. Quantas cidades, né, que têm sido, que são as nossas Judeias e as nossas Samarias. Aqui o autor, ele deixa alguns exemplos de como se fazer esses mutirões evangelísticos, né? E todo mutirão, quando a gente fala da oração, não se pode fazer nada que não seja baseado na oração, primeiramente. Então, um exemplo disso, dessa campanha evangelista a qual nós precisamos alcançar cidades, seja onde for, né? Porque seja onde for, vai ser as nossas Judéias, as nossas Samarias, as nossas Jerusalém, enfim. É sempre, sempre com campanhas de oração. Depois dessa campanha de oração, nós precisamos sim começar, né? Depois dessa campanha, fazer esse mutirão evangelístico. Inclusive, eu já falei aqui na semana passada, né? Como era uma coisa assim que se fazia muito e eu já participei. Infelizmente, não é algo assim que, como antigamente, se tinha tanto mutirão. Não, hoje não é uma coisa que eu dou graças a Deus pelas igrejas que fazem, sim, mas não é algo como antigamente, que era muito mais. A verdade é que, se você concordar comigo, houve um esfriamento, houve uma diminuição, né? Eu me lembro também, por exemplo, que na igreja havia os cultos e as escolas bíblicas dominicais, que agora o que a gente vê são algumas igrejas que têm abolido a escola bíblica dominical, que isso é uma pena, e ainda tinha à noite também o culto, só que antes do culto tinha uma união, que era a união de jovens, a qual ali você tinha todo um preparo, né, como se fosse um curso mesmo, para que você tivesse apto a realizar e a pregar e a evangelizar, coisa também que se aboliu nos dias de hoje, né, atualmente, mas enfim. Esse exemplo dos mutirões é justamente começar com a campanha de oração, depois com a semana de mutirão evangelístico, onde nós temos aqui o evangelismo pessoal, cultos públicos, cultos ao ar livre, depois o mutirão de discipulado, que também é de suma importância, que é justamente voltando aqui à escola bíblica, né, que eu não consigo entender igrejas que não têm escola bíblica, como isso, se a escola bíblica é justamente onde as pessoas vão tirar suas dúvidas, elas vão aprender a palavra, e muitos pastores, muitos líderes têm tirado a escola bíblica da vida da igreja, né? E é algo que tem que se pensar, é algo que tem que se voltar, né? Voltar ao coração do ensino bíblico na igreja. O que não tem sido assim, algumas igrejas têm simplesmente deixado isso de lado, né? Deixado apenas a pregação do pastor e tipo, já está tranquilo, já está bom, e cada um que busca o seu conhecimento. Na verdade, cada um que busca o seu conhecimento mesmo, e não só o conhecimento, mas a prática desse ensino. Porque, infelizmente, muitas igrejas, como a palavra de Deus ensina, têm deixado de lado a palavra de Deus. Muita gente tem enfraquecido espiritualmente e até saído da presença de Deus, porque às vezes são pessoas que não têm essa disciplina de buscar no Senhor, na palavra de Deus, e se fortalecer, porque é a palavra de Deus que nos fortalece. Precisamos sim pensar, refletir e voltar àquilo que de fato importa, né? Não buscar os tesouros aqui da terra, mas os tesouros do céu. Porque isso tudo aqui vai passar, como eu sempre gosto de falar, não é mesmo? E aqui as missões regionais atualmente, devemos aproveitar essa bênção que não existe em muitos países, principalmente em países comunistas como a China, onde o governo marxista já destruiu centenas de igrejas, ou como na Coreia do Norte, onde milhares de cristãos estão presos e são torturados por não negarem o nome de Cristo. Que as asas da liberdade não se fechem sobre nós. E aqui eu destaquei, pessoal, Atos 1:8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então veja que quando se fala, né, de alguns países a qual é proibida a presença da palavra de Deus, é aí que a gente para e pensa, nós temos o privilégio de termos 100% o ensino, o estudo, o estar
comendo a palavra de Deus, enquanto países, nações simplesmente fecham a porta para qualquer coisa que seja a presença do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Quantos irmãos estão sendo torturados, mortos, e nós que podemos ter essa liberdade, que temos essa liberdade, simplesmente não damos valor, não é? Então, ou seja, eu acho que a nossa palavra-chave não deveria ser nem missão, mas deveria ser reflexão, para justamente a partir dessa reflexão ter uma ação, porque muitos de nós não estamos percebendo que estamos nos afastando do centro que é Jesus, do centro que é a palavra de Deus, e estamos pecando nisso e muitas vezes não percebemos por que a igreja tem ficado fria, tem estado fria, o amor de muitos, a união, né? Não existe tanta comunhão quanto deveria ter. E aí pensamos, por que a igreja não tem crescido? Né? Porque como que a igreja vai crescer se a igreja não vê essa força nos cristãos dentro da igreja? Quem vai querer se achegar? Quem vai querer se aproximar? Porque justamente o que fez com que a igreja primitiva crescesse era a presença do Espírito Santo através daquilo que se notava. Essa preocupação um com os outros, esse amor um com os outros, essa motivação, né, de que todos tinham tudo em comum. E será que hoje é assim? Será que nós temos visto esse amor? Será que nós temos visto essa comunhão? Será que nós temos visto esse interesse um pelos outros? O que nós temos visto de fato hoje na igreja? Será que nós não temos simplesmente descansado e estamos descansados, simplesmente fazendo ou não observando esse materialismo, né, que muita gente tem muito mais mirado, muito mais visto aquilo que é o conforto que podem ter, do que justamente se levantar para buscar em Deus a presença dele e essa realidade desse avivamento o qual nós precisamos urgentemente. Como está a nossa igreja? Como têm sido os frutos da nossa igreja? Será que a gente não tem trocado a igreja de Cristo por um clube social? Será que a igreja hoje não tem sido mais clube social do que verdadeiramente corpo de Cristo? Você já parou para pensar nisso? Será que a igreja hoje não é simplesmente um lugar onde você vai, senta, fala com todo mundo, abraça, assiste uma programação teatral, se levanta e vai embora, e aí espera para o domingo que vem acontecer a mesma coisa? Será que é isso que o Senhor Jesus verdadeiramente tem aplaudido? Será que esse culto é para o Senhor Jesus? Ou será que esse culto é para o homem? Então a gente precisa sim levantar, olhar para o céu, conversar com Deus, dizer o que que precisa ser mudado, o que está errado, porque no fundo nós sabemos o que está errado. Agora o que precisa é de ação, é de tomar uma posição, porque do jeito que está a gente, se Jesus tivesse que falar alguma coisa, ele ia dizer, olha, você pode até me louvar, né, de boca, de lábios, mas o seu coração, e isso eu digo de muitas igrejas, né, estão louvando com a boca, mas o coração está longe. E nós sabemos que o Senhor Jesus disse isso, que o Senhor Jesus, ele condenou isso. E muitas vezes é isso que nós temos visto na igreja, pessoas que ouvem a palavra, mas a palavra não permanece, porque não há prática, ela entra e ela sai. Então precisamos verdadeiramente pensar e refletir o que é que está, ou o que é que eu estou fazendo. E não pensar muito no outro, porque como eu disse, quando você olha para você, eu preciso mudar. Então é como se fosse algo em cadeia, né? Que todo mundo vai sentindo essa força, esse poder. Mas quando eu olho para o outro e digo, ele tem que mudar. É o pastor que não está fazendo, é a irmã que não está fazendo.
Se todo mundo pensa assim, não vai acontecer nada. E é como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Precisamos nos apresentar, nos achegar ao Senhor Jesus e pedir ajuda. Ajuda para que os nossos olhos espirituais se abram e que a gente possa ver essa realidade. Bom, a nossa sinopse. Uma igreja avivada demonstra que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Terceiro, o avivamento e as missões transculturais. A primeira igreja missionária, a evangelização e decadência espiritual da Europa e o clamor pelo avivamento espiritual. E o nosso primeiro tópico, a primeira igreja missionária. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé, que se tornou seu primeiro pastor. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos 11, 20 e 21. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, pessoal, veja que interessante, né? Porque aqui fala justamente da primeira igreja missionária, a igreja em Antioquia. E essa igreja em Antioquia, ela cresceu tanto, né? A palavra do Senhor chegou e quem foi pastor? Aí o primeiro pastor foi justamente Barnabé. E o que a gente vê na história da igreja primitiva é como o poder do Espírito Santo fazia o impossível. Veja que o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, esse foi também transformado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo. E foi um dos homens, claro, não tirando o mérito dos demais, mas a gente vê esse poder através da obra que o Espírito Santo fez através da obra desses homens, do trabalho desses homens. Ou seja, quando a gente para pensar que é o Espírito Santo e não eu quem faço a obra, né? Porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. E então o que a gente observa é a grande transformação no meio onde nós estamos, onde Deus nos coloca. Através do trabalho desses discípulos, desses apóstolos, basicamente a Europa passou por muitos avivamentos, houve um crescimento muito grande da Igreja de Cristo, e é justamente o que nós vemos nos demais tópicos. Veja bem, a evangelização e a decadência espiritual da Europa. Foi por intermédio de Paulo que a Europa pré-cristã tornou-se um continente cristão. Vale salientar que, por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, tornou-se em pós-cristã, tornando-se o lugar mais carente do mundo do Evangelho de Cristo. Então, pessoal, veja como eu acabei de dizer, né? Houve um grande crescimento através do poder do Espírito Santo na vida desses homens. Mas o que a gente também vê, como o título mesmo já nos diz, é a decadência da Europa. Então, o que que ocorre? Quando nós deixamos o poder da oração, a palavra de Deus modificar tudo aquilo que necessita, pecado para lá, buscar santidade. Então, claro, se a gente faz isso, a gente vai ver as mudanças, a gente vai ver a transformação na nossa cidade, né? E não preciso nem dizer na nossa cidade, vamos começar por nossa casa, não é verdade? Então, e aí a coisa vai pouco a pouco crescendo, não é? E vai tomando todos os espaços. Mas a decadência que a Europa hoje tem é justamente porque talvez não tenham percebido que aos poucos também estavam deixando Deus de lado. Será que é isso que nós queremos, né? Será que é isso que nós estamos buscando hoje na nossa realidade? Né? A gente não pode deixar, não pode
adormecer, não pode deixar, sabe, com que a coisa vá se esfriando. A gente precisa verdadeiramente pagar esse preço, porque quando eu digo pagar o preço, você pode estar pensando, mas Jesus já pagou o preço, verdade? Jesus já pagou o preço da nossa salvação. Mas quando a gente diz sobre pagar o preço, é que hoje o que muita gente tem buscado é uma fórmula mágica. Um estalar de dedos e você já tem todo o poder. Um estalar de dedos e você já está totalmente mudado, né? Totalmente santificado. E tem coisas que sim, que eu preciso me esforçar, que eu preciso buscar. A Bíblia diz, né, que a carne guerreia contra o espírito. Então, o que é que ocorre? Tenha em conta, tenha certeza que a sua carne não vai ficar feliz quando você tenha que orar. A sua carne não vai ficar feliz quando você tenha que ler a palavra, quando você tenha que meditar, refletir e agir. Não é verdade? Quantos de vocês, quando começam a ler a Bíblia, ou talvez assistindo esse vídeo, não esteja aí, sabe, dando aquele sono? Mas se fosse outro tipo de conteúdo, talvez você estivesse se divertindo, o sono até já teria ido para as estrelas. Não é verdade? Não é assim? Então é por isso, a gente sim precisa pagar esse preço, né? Porque é justamente dessa maneira que o poder de Deus vem, que as transformações na nossa vida e ao nosso redor acontecem. Veja que aqui na Europa houve grandes avivamentos na Inglaterra com John e Charles Wesley. E aí você vê aí no quadro que eu deixo, né? O período com George Whitefield na Alemanha, com o Conde Nicolas Zinzendorf em 1720 entre os morávios e no país de Gales com Eva Roberts. Também nós temos aqui, né? Chegou à Europa com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, também nesse período, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Hudson Taylor, também, que foi missionário na China. Houve outros missionários que deram as suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. E aí, em 2 Crônicas 7,14, eu destaquei essa passagem bíblica que diz: "E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." E o que eu quero falar para você hoje, quando a gente fala a respeito da Europa, é justamente que a Europa é esse berço de missionários, de avivamentos, onde muita coisa ocorreu para glorificar o nome de Deus. Hoje, acredite que tem menos de 5% de pessoas na Europa, não em um país, mas na Europa, que vão à igreja, que são verdadeiramente cristãos. Então, veja, eu hoje estou aqui na Europa. Então, muita gente pensa, que se a pessoa está na Europa é porque está ganhando muito dinheiro, é porque está rico, é porque isso, porque aquilo. Se você soubesse como é a Europa hoje, eu diria que é digamos, eu estou na Espanha, mas o que é que ocorre? E eu posso dizer que é a mão de Deus, que é a misericórdia de Deus, porque a Europa hoje tem sofrido muito e pelo seu próprio pecado, porque as pessoas não têm buscado a Deus, as pessoas têm mais focado a questão do materialismo, do dinheiro, e o dinheiro aqui, acredite, não é como no passado. As pessoas seguem materialistas? Sim, seguem materialista, mas as pessoas também, a mão de Deus tem pesado aqui, porque aqui há muitas crises de pessoas que você não queira nem saber, né, que estão passando muitas necessidades, inclusive os próprios espanhóis, com crises financeiras, justamente porque a mão de Deus, porque esse é um continente que precisa, assim como a passagem bíblica que nós lemos, se humilhar, se arrepender do seu pecado, buscar na presença do Senhor. E eu não vou falar muito da Europa para você, porque você sabe o que tem ocorrido aqui na Europa. Você sabe das dificuldades que a Europa tem passado aqui e de como a Europa necessita, sim, voltar à palavra de Deus, voltar a acreditar no poder de Deus, se converter dos seus maus caminhos, porque a Bíblia, né, diz a respeito dos dois senhores. Não pode se servir a dois senhores. E o que muita gente tem feito é buscado o senhor do dinheiro, do materialismo. E Jesus disse: "Não ajuntei tesouros aqui na terra."
né? Mas ajuntei tesouros no céu. Onde está o seu coração? Onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, tudo isso a palavra de Deus ensina. Então, não pense que aqui na Europa a coisa tem sido fácil, porque não tem sido fácil nem de uma forma e nem da outra. Nem financeiramente, que as pessoas querem manter o nível, mas não estão conseguindo. E eu tenho ficado assim, sabe, impressionada com o nível de tanta gente pedindo comida pelas ruas, pedindo esmola pelas ruas. É algo assim impressionante. É algo que às vezes eu fico me perguntando, engraçado, né? Que dizem que aqui é primeiro mundo, mas isso é a mão de Deus pesando sobre a Europa em vários níveis, em várias situações, para justamente o homem se voltar e buscar a presença do Senhor. E aqui por último, pessoal, eu gostaria de destacar aqui, né, o clamor pelo avivamento espiritual. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Porém, esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as pessoas, nas igrejas, a começar pelos seus pastores, líderes e dirigentes. Deuteronômio diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Deuteronômio 11, 18 a 21. E ainda ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Está em Abacuque 3, 2. Então veja, pessoal, precisamos sim do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Precisamos voltar à raiz do Evangelho. Precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia e fazer a nossa parte. Precisamos sim temer o Senhor, né? Como disse aqui em Abacuque, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Será que temos tido esse temor em nossos corações? Será que temos verdadeiramente refletido sobre o que temos que fazer e fazer? Né? Então, essa é a mensagem para essa lição de hoje. Se nós não tivermos uma atitude da maneira como a Europa está hoje, em decadência, porque eu posso dizer a palavra é essa, decadência, nós também entraremos nessa decadência, as igrejas entrarão nessa decadência, porque aqui pode até haver igrejas, mas nós vemos cristãos frios, cristãos que aqui não tem escola bíblica dominical. Eu acho isso horrível, não tem, simplesmente. Pelo menos aqui na cidade que eu tenho, as igrejas que existem só têm escolas bíblicas para as crianças. Os adultos simplesmente vão à igreja às 11 horas da manhã, ficam até uma hora da tarde e cada um vai para sua casa e já acabou tudo e não tem nada mais. Então é algo que você sente essa fome da aprendizagem, né? Porque só o pastor ensina, mas não existe um grupo de escola bíblica para cada idade, né? Para que as pessoas que estão chegando tenham esse conhecimento, possam tirar suas dúvidas. Aqui simplesmente não existe isso. E nós que temos isso, muitas vezes temos deixado isso de lado. Né? Quantos irmãos não vão para a escola bíblica dominical e também não buscam a Bíblia para estudar durante a semana nas suas casas? Então, quer dizer, a pergunta é: o que está acontecendo? Será que a gente vai deixar isso morrer? Será que a gente vai deixar com que isso se perca? Né? Então, a gente precisa sim refletir. E aí, pessoal, a nossa sinopse. O avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. E bem, agora para professores, se você é professor, você dá uma pausa aí. Aqui tem algumas dicas para você, né, do que você tem que fazer aí para a sua lição de classe de escola bíblica dominical. Tá bom, professor? E a nossa conclusão, eu destaquei que os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus. E é exatamente isso. Ide e pregai o Evangelho. Então, quando o Senhor Jesus ele fala sobre onde devemos pregar, você deve pregar onde você está, onde o Senhor te colocou, na sua escola,
no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, não só de boca, mas por atitudes e por ação. Porque de palavra a gente já está cansado. As pessoas querem ver ação, atitude. E você só vai conseguir fazer isso com a presença do Espírito Santo na sua vida. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? Pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa lição, que tenha falado ao seu coração profundamente e que haja uma mudança. Esse é o meu desejo para você, para as nossas vidas, né? Para que o Senhor verdadeiramente possa estar fazendo a sua obra em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.